Olá a todos, vamos lá uma breve explicação sobre grandezas direta e inversamente proporcionais. Então vamos ver aqui, grandeza diretamente proporcional. Vamos observar essa tabelinha na relação litros e quilômetros, certo? Combustível e distância. Então um veículo, por exemplo, ele usa 30 litros de combustível e percorre 300 quilômetros de distância. Se for dobrado esse combustível, olha lá, de 30 para 60, então ele vai aumentar a distância. Se aumenta a quantidade de combustível, obviamente ele vai andar mais. De 60 para 120, dobrou, não dobrou? Então, era 60 litros, foi para 120 litros. Com 60 litros, ele percorria 600 quilômetros. Se aumentou a quantidade de combustível, de litros, é óbvio que ele vai andar uma distância maior. Então, observe aqui que, ao passo que se aumenta a quantidade de combustível, também aumenta a distância a ser percorrida. Ok? Então, como os dois aumentaram, eu digo que essa é uma grandeza diretamente proporcional. Tudo bem? É a GDP. Outro exemplo aqui, Outro exemplo. A relação de cadernos com o preço a ser pago. 3 cadernos, eu pago R$8. Se aumentar a quantidade de caderno, dobrei a quantidade de caderno. 3 cadernos, R$8. 6 cadernos, eu aumentei mais 3 cadernos, não foi? Portanto, vou aumentar mais R$8. 3 cadernos, R$8. 6 cadernos, R$16. Aumentei mais 3. 6 cadernos, R$16. 9 cadernos, R$24, pois aumentou mais 8. Então, observe aqui também, ao passo que aumento a quantidade de cadernos, aumenta o valor a ser pago. Tá vendo? Os dois elementos aumentaram. Então, eu também digo que essa é uma grandeza diretamente proporcional. Tudo bem? Bem, vamos aqui ao exemplo de uma grandeza inversamente proporcional. Então, vamos observar aqui, a relação velocidade em quilômetros por hora com o tempo em horas. Então, por exemplo, caminhando a uma velocidade de 5 km por hora, gasta-se um tempo de 16 horas. Um percurso aí de um ponto A a um ponto B, caminhando a 5 km por hora, gasta-se um tempo de 16 horas. Observe aqui, aumentei a velocidade de 5 km por hora para 10 km por hora. Olha só, se aumentei a velocidade, o tempo gasto vai diminuir, porque eu estou indo mais rápido. 5 km por hora, 16 horas eu faço. Se aumentar a velocidade, 10 km por hora, vou diminuir o tempo gasto. Então, aqui no caso, vai para 8 horas. Pois, se eu dobrei a velocidade, é óbvio que o tempo vai cair pela metade. Tá? Olha só, de 10 km por hora para 20 km por hora. De 10 para 20, eu dobrei a velocidade. Então, de 8 para... O tempo de 8 vai para 4, ou seja, cai pela metade. Mais uma vez, de 20 km por hora para 40 km por hora. Observe que de 20 para 40, dobrou a velocidade. Então, o tempo gasto será metade.
20 km por hora faz-se em 4 horas. Então, 40 km por hora faz-se em 2 horas. Mais uma vez, de 40 km por hora para 80 km por hora. Observe que de 40 para 80 duplicou a velocidade, ela dobrou. Então, o tempo gasto vai diminuir pela metade. Então, observe, ó, 5 km por hora, o tempo gasto em 16 horas. 10 km por hora, 8 horas. 20 km por hora, 4 horas. 40 km por hora, 2 horas. 80 km por hora, 1 hora. Observe que, ao passo que a velocidade aumenta, o tempo gasto no percurso diminui. Pois quanto maior a velocidade, mais rápido se é. Observe que um aumenta e o outro diminui. Então a gente diz que essa é uma grandeza inversamente proporcional. Ok?